O que é uma Câmara de Vereadores? A Câmara é formada pelo seu corpo de vereadores eleitos e tem como representação a mesa diretora, que é responsável pela condução dos trabalhos parlamentares e administrativos da Casa. A Câmara Municipal de Nova Lima é composta por 10 vereadores eleitos pelo povo em eleição direta. Na República Federativa do Brasil, o poder é atribuído a 3 órgãos independentes: o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Começa agora o Espaço Câmara, com os assuntos principais debatidos durante a reunião plenária realizada em Nova Lima. Confira! Projeto de Lei de número 1489/2014 dispõe sobre o direito das pessoas com deficiência visual de receberem um boleto do pagamento de IPTU confeccionados em linguagem braille. A Câmara Municipal de Nova Lima aprova e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica assegurado às pessoas com deficiência visual o direito de receber os boletos de pagamento do IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, confeccionados em linguagem braille. Artigo 2º. Os interessados em receberem o IPTU na linguagem braille deverão se inscrever em órgão competente da Prefeitura. Parágrafo único. A Prefeitura Municipal poderá disponibilizar o cadastro de que trata o artigo 2º desta lei via internet. Artigo 3º. As possíveis despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor em 180 dias após sua publicação. Passo do Legislativo, Dr. Sebastião Fabiano Dias, em 22 de setembro de 2014, assinou o vereador Fausto Nichini. Devido o relator ser o autor do projeto, estou nomeando a vereadora Ângela Lima para atuar como relator neste projeto. Solicito ao senhor secretário de leitura do projeto de lei 1490/2014, autoria do Poder Executivo que majora os valores que menciona, completando aquele disposto na Lei Municipal 2391 de 12/12/2013, que dispõe sobre a concessão de auxílios, contribuições ou subvenções sociais. Mensagem de número 49/2014, em 10 de novembro de 2014. Senhor Presidente, ilustres pares, encaminhamos a presente proposição que majora o valor da subvenção social da entidade que menciona, complementando aquele disposto na Lei Municipal de número 2391, do dia 12 de dezembro de 2013, além de dar outras providências. A presente proposição legal visa alterar parcialmente a Lei Municipal de número 2391, de 12 de dezembro de 2013, aumentando o valor do repasse da subvenção social devida às entidades Artes das Ruas em R$ 60 mil. A necessidade de complementação é devido ao fato de possibilitar o cumprimento do plano de trabalho da entidade apresentado para o exercício em curso, uma vez que o valor constante na dotação orçamentária não possui saldo suficiente para tal. Por fim, informo que, para fazer face à abertura do crédito especial, será utilizado o superávit financeiro do exercício de 2013. Diante da importância do tema ora abordado, requeiro que a matéria seja apreciada em regime de urgência, com dispensa de intertício e pareceres, e considerando mais o disposto no artigo 15, inciso 2º do Regimento Interno desta egressa Casa, solicitamos a convocação de sessões extraordinárias, tantas quantas forem necessárias, diante da necessidade de apreciação e aprovação do projeto de lei em apreço.
Assim, diante da importância do tema ora abordado, requeiro que a matéria seja apreciada e aprovada por esta Casa de Leis. Atenciosamente, assinou o prefeito Cássio Miami Júnior. Presidente. Caminha a Comissão de Legislação e Justiça. Aqui. Senhor presidente, Só um minuto, vereadora. enquanto líder do prefeito, ele pede que seja em regime de urgência, mas eu acho que a gente tem uma cautela, porque não consta aqui na relação que foi enviado da prefeitura a subvenção que foi votada para essa entidade, Artes das Gerais. Eu acho que ficou faltando esse documento. Eu já procurei aqui e está faltando esse documento. Então, eu acho que foi prudente. É prudente o senhor mandar para a Comissão de Legislação e Justiça, porque, enquanto isso, a gente busca a documentação que está faltando. Mas é natural ele ser encaminhado para a Comissão de Sua Excelência mesmo, Legislação e Justiça. Certo? Obrigado. Com relação a esse projeto aí explicado pela vereadora Ângela Lima, eu lembro que a época que foi aprovada essa lei, que é a Lei de Subvenções, nós havíamos questionado o nome das entidades que receberiam as subvenções. Então, eles mandaram uma lista, que, inclusive, ela veio como anexo, e esse anexo ele vai fazer falta para a Comissão de Legislação e Justiça, para ele ter conhecimento quanto que já foi liberado para essa entidade, e, pelo que eu li aqui, está aumentando 60 mil. Então, eu acho que tem que verificar, inclusive, o plano de trabalho para saber se o valor é a soma do que recebeu mais o que quer receber. Estamos praticamente a 40 dias, né, de terminar o ano, e é um período muito curto para aplicar o recurso. Então, a Comissão de Legislação e Justiça tem que ficar atenta para isso. Senhor presidente, eu gostaria também de solicitar da líder do governo que buscasse informações com relação a isso. E aí, vereadora Ângela, a minha preocupação são com as outras entidades. Acredito que a maioria dos vereadores aqui, eles fizeram emendas, pediram subvenção para entidades, para associações que não foram contempladas. Então, nós tivemos já algumas entidades do município que receberam toda a subvenção que estava no plano de trabalho e que pediram mais subvenção. É o caso aqui. Eu conheço o trabalho do Artes das Ruas, eu não estou aqui fazendo um juízo de valor com relação ao que o Artes das Ruas fez ou deixou de fazer. Gostaria, sim, de ver o plano de trabalho do Artes das Ruas, de ver como que está lá o plano de trabalho deles, a execução e a prestação, principalmente, mas principalmente mesmo, a prestação de contas do Artes das Ruas com relação ao que já foi subvencionado para eles. E eu vou dar um exemplo, vereadora. Nós temos uma entidade que faz fraldas geriátricas. E essa entidade está no plano de trabalho para fazer subvenção para ela, que é Sara Couto. Eles, infelizmente, não receberam um centavo. Uma entidade séria, uma entidade que a gente tem que ficar trabalhando para a rua fora aí, vendendo rifa, vendendo show de prêmios, não sei, um punhado de coisa, para fazer a entidade atender a comunidade. Com todo o respeito que eu tenho ao Artes das Ruas, porque eu acredito que a população precisa, sim, desse tipo de trabalho. Mas tem gente precisando mais. Então, eu quero ver esse plano de trabalho. Esse projeto não está em discussão, está entrando na casa só. Está entrando na casa. Solicito ao senhor secretário a leitura do projeto de decreto legislativo 297/2014, autoria da mesa diretora, que aprova as contas do município de Nova Lima do exercício de 2012. Encaminha a comissão, a sua presidência de Orçamentos e Finanças. Projeto de decreto legislativo de número 297/2014. Aprova as contas do município de Nova Lima relativas ao exercício de 2012. A Câmara Municipal de Nova Lima, através de sua mesa diretora, e com base ao disposto no artigo 64, na Lei Orgânica, paralelo aos ditames regimentais, como também no parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas, faz saber que promulga o seguinte decreto legislativo no exercício de suas atribuições regimentais. Decreta e sua mesa diretora promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. São consideradas aprovadas as contas do município de Nova Lima relativas ao exercício de 2012, na forma do parecer emitido pela Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas.
Artigo 2º. Revogadas as disposições contrário, este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua promulgação. Passo do Legislativo, Dr. Sebastião Fabiano Dias. Em 21 de outubro de 2014, assinaram os vereadores: presidente, Nélio Aurélio de Souza; vice-presidente, Alessandro Luiz Bonifácio; e secretário, Silvânio Aguiar Silva. Caminho à Comissão de Orçamentos da sua presidente. Projeto número 1488, é isso? 2014. Parecer conjunto das Comissões de Legislação e Justiça e Serviços Públicos Municipais. Ementa. Autoriza o Executivo Municipal a promover a doação onerosa dos imóveis públicos aos permissionários de bens imóveis que menciona e dá outras providências. Relatores, vereador Fausto Nichini e vereador Alessandro Luiz Bonifácio. Vem às Comissões de Legislação e Justiça e Serviços Públicos Municipais o projeto de lei de autoria do Poder Executivo que pretende, na forma da legislação aplicável, autorizar o Poder Executivo Municipal a promover a doação onerosa dos imóveis públicos aos permissionários de bens imóveis que menciona e dá outras providências. Instadas que foram a se manifestar, passam assim a fazê-lo. Se disso que é dever do Executivo Municipal fomentar a atividade econômica e financeira local, sendo sua obrigação estimular o incentivo, o aumento da capacidade industrial, comercial e prestação de serviços, a partir da atração de novas empresas e aplicação das já instaladas no município, a geração de emprego e renda, o incremento na arrecadação e economia municipal. No corpo do projeto encaminhado a esta Casa de Leis, verificamos tratar-se das doações aos contemplados com a permissão de uso de imóvel público, todos com anterioridade ao ano de 2012, pretendendo a regularização das áreas dadas em permissão, sem perder de vista a expectativa da sociedade pela garantia de emprego e renda. Como é de conhecimento, a permissão de uso é de caráter precário e não devia ter o condão de atrair para si a forma definitiva a instalação de empresas, tendo em vista que a própria atividade econômica que gera emprego e renda necessita de uma segurança jurídica, que não somente será dada através da doação onerosa dos imóveis a qual estão instaladas. Os laudos de avaliação e seus respectivos valores foram acompanhados e solicitados pelo Ministério Público Estadual, o qual deverá impor um retorno ao erário de 40% dos valores dos respectivos imóveis. Ressalta-se que os beneficiários da proposição em tela são empresas que já estão em atividade nos terrenos aos quais pretendem ser revertidos a doação, e já realizam, de acordo com a sua atuação, investimentos e benfeitorias para implementar as suas atividades. Nesse sentido, observados os aspectos que dizem respeito ao apreço das comissões supracitadas, não nos resta outra senão a emissão de parecer favorável ao segmento da matéria. Passo do Legislativo, Dr. Sebastião Fabiano Dias. Em 17 de novembro de 2014, assinaram os vereadores Fausto Nichini, relator da Comissão de Legislação e Justiça; Silvânio Aguiar Silva, presidente da Comissão de Legislação e Justiça; Alessandro Luiz Bonifácio, vice-presidente da Comissão de Legislação e Justiça; Alessandro Luiz Bonifácio, relator da Comissão de Serviços Públicos Municipais; Flávio de Almeida, presidente da Comissão de Serviços Públicos Municipais; e Silvânio Aguiar Silva, vice-presidente da Comissão de Serviços Públicos Municipais. Esse projeto veio como medida de urgência. Como eu desmembrei as comissões semana passada, a de Serviço Público, Comissão de Legislação e Justiça, o nosso secretário acabou de ler, vou encaminhar para a Comissão de Orçamento e Tomada de Conta. E quem que é o presidente da comissão? Estou só lembrando a Sua Excelência que pelo regimento, artigo 130, será de 3 dias, mas eu vou esperar até segunda-feira
a devolução para a secretaria para entrar na reunião da próxima terça-feira. Está disponível para a comissão. Senhor presidente, Vamos pela lá, ordem, vereador. tem a ver especificamente com esse projeto, senhor presidente. E qual o projeto, vereador? Ele não está em discussão ainda não. Pois é, senhor presidente, mas a minha fala tem a ver com o projeto, o senhor me permite? Eu vou permitir, porque a sua excelência é um vereador, né? Eu vou permitir, mas ele não está em discussão. Se nós abrir discussão aqui, ele deve entrar em discussão a semana que vem. É até prazo para os empreendedores que estão discutindo com a Câmara, conversando com a Câmara, pensar direitinho, mas pode falar. Eu vou fazer minha fala, porque a gente ainda tem uma comissão que vai avaliar esse projeto, e me preocupa muito, não a mensagem do prefeito. Eu acho que o prefeito está no papel dele, ele fez um acordo com o Ministério Público e ele está mandando para a Câmara dentro daquilo que ele combinou e que foi acordado lá com a junta do Ministério Público, salvo me engano, não sei se esse é o nome mais correto. Mas me preocupa o que foi vinculado e como esse processo tem sido tratado na mídia, como se tivesse sido, pelo governo anterior, feito um erro muito enorme, tenha sido um erro assim, que vá trazer qualquer tipo de prejuízo para o município. E dentro dessa linha de raciocínio, vereador André Vieira, gostaria que o senhor prestasse atenção, porque dentro dessa linha de raciocínio, eu faço aqui um desafio e proponho à Câmara Municipal, e aí eu acho que isso aqui é uma proposta, é lógico que tudo tem que ser analisado, que a Câmara faça uma avaliação nessas empresas que receberam esses terrenos em permissão de uso, vá lá nas empresas e olha se tem alguma irregularidade, olha se a empresa está deixando de funcionar, se ela está deixando de gerar emprego, se ela está deixando de gerar renda para o município, porque quando coloca da forma como foi colocada, parece que o governo anterior, que eu fiz parte dele e que eu fui secretário de Desenvolvimento Econômico, parece que ele fez uma coisa extremamente errada. E eu acho que são os dados desse trabalho, dessa política pública que foi desenvolvida lá atrás, é que a gente vem colhendo hoje. A Firjan soltou uma notícia aí tem pouco tempo, Nova Lima é uma das cidades com melhor qualidade de vida da região metropolitana de Belo Horizonte, a 33ª do Brasil, entre as 33, Nova Lima está na ponta. E eu tenho certeza que foi por causa dessas políticas públicas que a gente tem esse resultado. Foi políticas públicas que foram capazes de trazer para o município empresas que geraram emprego, que geram rendas e que são empresas sérias que estão no município. A gente não trouxe empresa nenhuma para se apropriar do que é do município, vender depois e sair com dinheiro do bolso, não. Eu penso que a comissão que vai fazer a avaliação agora é a Comissão de Finanças e Tomada de Contas. Tem que levar em consideração essas questões que a gente está colocando. Muito obrigado, senhor presidente. Quarta parte, discussão e votação de projeto. Projeto de Lei 1477/2014, autoria do vereador Fausto Nequini Ferreira, que dispõe sobre a execução de auditoria independente em cada processo de reajuste ou revisão das tarifas de transporte público coletivo urbano no município de Nova Lima, bem como publicidade dos dados, elementos utilizados no processo. Esse projeto ele está em sua segunda discussão e votação. Ele está em discussão, ele está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, 10 votos, encaminha a sanção. Próximo projeto, 1483. A autoria do Poder Executivo que dispõe sobre autorização para a realização de convênios com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, para a cessão de servidores municipais, além de dar outras providências. Ele está em sua primeira discussão e primeira votação. Está em discussão, está em votação. Os vereadores concordam e permaneçam como estão. Aprovado, 10 votos. Terceira parte, requerimentos. Requerimento do vereador Leci Alves Campos. Requerimento de número 77/2014. Excelentíssimo senhor presidente da mesa diretora, Leci Alves Campos, vereador que o presente instrumento subscreve, requer que, depois de percorridos os trâmites regimentais, envie moção de aplausos à senhora Lúcia da Silva, da Coordenadoria de Política de Promoção da Igualdade Racial. Justificativa. Senhor presidente, nobres colegas, a Coordenadoria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial está programando as comemorações ao Dia da Consciência Negra, especificamente
no dia 20/11. Tal atitude reporta a competência e responsabilidade relacionada à igualdade racial em nossa cidade. Diante disso, solicito a aprovação de meus pares a esta solicitação. Em 17 de novembro de 2014, assinou o vereador Leci Alves Campos. Requerimento está em discussão. Está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. 10 votos. Próximo requerimento, Alessandro Bonifácio. Moção de aplausos. Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Nova Lima, senhor Nélio Aurélio de Souza, o vereador Alessandro Luiz Bonifácio, que o presente instrumento subscreve, requer que, depois de percorridos os trâmites regimentais, esta respeitosa casa envie moção de aplausos à equipe do Xerém, no nome do presidente Léo Sky, pela conquista do primeiro lugar, campeão na série bronze do Campeonato Novalimense de Futsal, técnico Lucas Climaco. Certo de contar com o apoio dos nobres edis para o aprovo deste, assinou o vereador Alessandro Luiz Bonifácio. O requerimento está em discussão do vereador Alessandro Luiz Bonifácio. Está em discussão, está em votação. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 10 votos. Próximo requerimento, Leci Alves Campos. Requerimento de número 76, 2014. Excelentíssimo senhor presidente da mesa diretora, Leci Alves Campos, vereador, que o presente instrumento subscreve, requer que, depois de percorridos os trâmites regimentais, envie moção de aplausos à doutora Alessandra de Oliveira Lanchotti, Andresa de Oliveira Lanchotti, da primeira Promotoria de Justiça da Comarca de Nova Lima. Justificativa. Senhor presidente, nobres colegas, não poderíamos deixar de homenagear a doutora Andresa de Oliveira Lanchotti pelo lançamento do livro eu não sei ler isso aqui. Evolution de Impacto Ambiental e Desarrollo Sustentável. Tá bom. Fruto de tese de doutorado da autora, defendida em dezembro de 2013 na Universidade de Castilha-La Mancha, em Telo, na Espanha. Diante disto, solicito a aprovação de meus pares a esta solicitação. Em 14 de novembro de 2014, assinou o vereador Leci Alves Campos. O requerimento do vereador está em discussão. Está em votação. O vereador concorda, permaneçam como estão. Aprovado. 10 votos. Próximo requerimento, Alessandro Luiz Bonifácio. Moção de aplausos. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Nova Lima, Nélio Aurélio, o vereador Alessandro Luiz Bonifácio, que o presente instrumento subscreve, requer que, depois de percorrido os trâmites regimentais, essa respeitosa casa envie moção de aplausos ao São Caetano, Futebol Clube, no nome do técnico presidente Marcos Antônio, pelas conquistas do Campeonato Novalimense de Futsal 2014 nas categorias abaixo: campeão adulto, campeão sub-15, série prata, vice-campeão feminino. Certo de contar com o apoio dos nobres edis, assinou o vereador Alessandro Luiz Bonifácio. O requerimento do vereador está em discussão, está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 10 votos. Próximo requerimento, Leci Alves Campos. Requerimento de número 78, 2014. Excelentíssimo senhor presidente da mesa diretora, Leci Alves Campos, vereador, que o presente instrumento subscreve, requer que, depois de percorridos os trâmites regimentais, esta casa faça por encaminhar ao excelentíssimo prefeito municipal o seguinte pedido de providências: serviço de capina, limpeza e manutenção à Rua do Ludovico Barbosa, no bairro Vila Industrial. Senhor presidente, nobres colegas, a Rua Ludovico Barbosa, no bairro Vila Industrial, encontra-se com muito mato, fato que agrava o aparecimento de insetos e animais de peçonha, que podem trazer prejuízos à saúde da população. Os moradores do local estão insatisfeitos, já que pagam impostos em dia e não recebem a atenção do poder público para a realização do serviço. Diante disso, solicito a aprovação de meus pares. Em 17 de novembro de 2014, assinou o vereador Leci Alves Campos. O requerimento do vereador está em discussão.
está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 10 votos. Próximo requerimento, Alessandro Bonifácio. Moção de aplauso. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Nova Lima, senhor Nélio Aurélio de Souza. O vereador Alessandro Luiz Bonifácio, que o presente instrumento subscreve, requer que, depois de percorridos os trâmites regimentais, esta respeitosa Casa envie moção de aplausos ao projeto oficial Criança, POC, na pessoa do seu presidente, Rogério Veloso, pelas conquistas no Campeonato de Futsal Novalimense 2014, nas categorias que abaixo seguem. Sub-7, campeão técnico, Adiler. Sub-9, campeão técnico, Adriano e Alisson. Sub-11, campeão técnico, Daniel e Elcio. Sub-13, campeão técnico, Emerson e Ailton. E sub-15, vice-campeão técnico, Maurício e Jamir. Certo de contar com o apoio dos nobres edis para o aprovo deste, assinou o vereador Alessandro Luiz Bonifácio. O requerimento do vereador está em discussão. Está em votação. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 10 votos. Próximo e último requerimento oficial, Nélio Aurélio de Souza. Requerimento. Nélio Aurélio de Souza, vereador que o presente instrumento subscreve, requer que, depois de percorridos os trâmites regimentais, esta respeitosa Casa solicite ao prefeito municipal que, através de sua secretaria competente, implante quebra-molas na rua Uberlândia, em frente ao número 80, na Fazenda do Benito. Conforme justificativa dos moradores, o trânsito intenso de veículos e motoqueiros tem colocado em risco a integridade física dos moradores. Assinou o vereador Nélio Aurélio de Souza. O requerimento está em discussão. Está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente. 10 votos. Não tem vereador nenhum no grande expediente, mas pode alguém fazer algum requerimento verbal antes de eu terminar? Senhor presidente. O primeiro que foi pedido foi o vereador Alessandro Bonifácio. Sua Excelência também quer? Quero. Então vamos pela ordem. Primeiro, Sua Excelência, verbal, requerimento. Senhor presidente, por presente, boa noite. Cumprimentar aqui o secretário de Obras, nosso Elinho, Santinho. É uma moção de aplauso que requer que seja moção de aplauso ao Planalto Futebol Clube, por ser vice-campeão amador da Série A de Nova Lima, e um exemplo de Nova Lima, que eu já tinha falado, e também o Planalto Futebol Clube, 70% dos jogadores é da comunidade Barra Cruzeiro e Barra do Céu. É um exemplo para Nova Lima, que fica, a maioria dos times de futebol amador de Nova Lima traz jogador de fora. E o Planalto deu exemplo em Nova Lima de ser a maioria dos jogadores de Nova Lima e do bairro Cruzeiro. Então, a moção de aplauso é para o Planalto e para o seu presidente técnico, Adnan Soares. Obrigado, moção presidente. de aplauso do vereador Alessandro Bonifácio está em discussão, está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. 10 votos. Próximo requerimento, nosso secretário, Silvano Aguiar. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar ao plenário que aprovasse o meu requerimento no sentido de encaminharmos uma moção de aplauso aos membros do Conselho Tutelar de Nova Lima por data do aniversário do dia do conselheiro tutelar, que é o dia 18 de novembro. E a minha justificativa ela é simples. O Conselho Tutelar desenvolve, não só no município de Nova Lima, como país afora, um trabalho que é primordial na defesa dos direitos, no acompanhamento dos menores. Então, a gente faz esse requerimento no sentido de solicitar que seja encaminhada essa moção de aplauso para os membros do Conselho Tutelar. Dentro ainda, senhor presidente, aí só como comentário, e aí mais uma vez chamando a atenção para a nossa líder de governo, e acompanhando meio que na linha do que o nosso vereador Leci Alves Campos vem desenvolvendo, no sentido de criar a lei, de acompanhar se a lei está sendo cumprida ou não. Nós temos a Lei 2393, do dia 30 de dezembro de 2013, que dispõe sobre a implantação da ficha de notificação compulsória de maus tratos contra crianças e adolescentes do município de Nova Lima, que não é uma lei que está sendo cumprida no município. Infelizmente, a gente tem feito reuniões com os conselheiros tutelares e a reclamação deles é geral. Que nem a escola... Aliás, eles elogiaram muito a questão da Secretaria de Educação,
mas ainda não está sendo cumprido, mas especificamente o hospital e os postos de saúde, eles não emitem essa ficha de notificação compulsória, e isso traz um prejuízo muito grande, porque fica difícil de fazer o acompanhamento dos casos de maus tratos a crianças e adolescentes no município de Nova Lima. Então, eu venho... Sim, eu vou só terminar meu raciocínio rapidinho, mas a parte concedida. Então, eu venho solicitar a nossa atuante vereadora e líder do governo que faça essa cobrança do prefeito, essa ficha de notificação compulsória. Ela ficou muito tempo sendo discutida, a gente conseguiu aprovar a lei na Câmara e, infelizmente, ela não está sendo cumprida. Esse é o meu requerimento, só a moção de aplauso. Agora tá, eu vou dar em presidente? discussão e vou pôr em discussão e lhe dou a palavra. O requerimento do vereador Silvânia está em discussão. Com a palavra, vereador. A respeito desse tema, eu estava analisando, inclusive, até com a intenção de criar também uma lei, descobri que já existia na casa, inclusive, uma lei semelhante à do vereador Fausto Nichini, que também obriga os hospitais a notificarem em caso de entrada com alcoolizado ou com uso de drogas, né? E a gente estava analisando justamente, por que eu estava analisando isso? Justamente por causa dessa preocupação, vereador Silvana Aguiar. Existe a lei, mas ela não é cumprida, ela é tratada com desleixo, que de praxe acontece nesse município, né? Haja vista aquelas tendas que tem ali lá no espaço cultural, que estão lá há mais de um mês, e existe uma lei, inclusive eu peço até que o prefeito tome providências, porque é passivo de multa. Quando eu criei essa lei, obrigando a desobstruir, no prazo de 48 horas, as vias públicas, né, os espaços públicos, a gente teve o cuidado de colocar uma multa para que, se não se cumprisse, então a empresa responsável fosse penalizada. No caso, e a minha lei estava, quando eu fui ver, aí o senhor já tinha uma lei semelhante, vereador Fausto, então, no caso, a minha lei estava também pedindo para que se colocasse uma multa. Eu acho que é o caso de fazer uma emenda, tanto para a lei que o senhor criou, como para a lei que o vereador Fausto Nichini criou, colocando uma multa, para que o hospital fique responsável, ou a instituição fique responsável por notificar o conselho tutelar, porque realmente é uma causa muito, muito grave. E não adianta a gente ter cuidado com as crianças se quem está recebendo elas, se quem está ali em contato direto, não está notificando o Conselho Tutelar. Então, o senhor está de parabéns pela reivindicação do senhor, e a minha sugestão fica aí para que a gente verifique a possibilidade de colocar uma emenda, tanto na lei do senhor como na lei do vereador Fausto Nichini. Não, eu quero só dizer que concordo, e eu acredito que essa questão de fazer uma emenda à lei é uma coisa que nós podemos, tanto eu quanto o Fausto, a gente fazer isso para o futuro. Me preocupa muito, vereador, eu converso muito com os conselheiros tutelares, a gente tem uma relação muito boa, e me preocupa muito saber que uma criança, por exemplo, dá entrada no hospital e que o conselheiro tutelar, infelizmente, ele não é notificado, e por falta do cumprimento de uma lei que existe, que está em vigor, e que podia estar valendo, e, quem sabe, tirando problemas com relação à integridade das crianças, dos adolescentes da nossa cidade. Muito obrigado pela fala, muito obrigado pela oportunidade, senhor presidente. Eu tenho mais um requerimento. Tá? Nada, vereador. O requerimento do vereador está em discussão, está em votação. Os vereadores concordam, permaneça como estão. Aprovado. Depois do vereador fazer outro requerimento, tem alguém que vai fazer algum requerimento? Eu. Então tem mais dois ainda. Eu vou fazer fazer um requerimento com relação a esse episódio dos terrenos, está trazendo tanto transtorno aqui para os empresários, para os vereadores e para algumas pessoas da prefeitura também. Eu quero pedir que a Câmara Municipal, através do seu jurídico, me mostre aonde que o vereador não pode fazer uma emenda sobre esse terreno. Estão dizendo aí que
se o vereador apresentar uma emenda, que ele poderá perder o terreno. Então eu fico assim, isso é um direito do vereador. Eu já entrei com 3 emendas, apesar que o projeto vai para a nossa comissão a partir de hoje. A minha primeira emenda é que passe de 24 para 60 prestações. Vou explicar por quê. Porque eu conheço Nova Lima num todo. Eu sei que existe proprietários dessas áreas que podem pagar à vista. E sei também que tem empresário que 60 meses ele vai ter que trabalhar, correr atrás para pagar, que são empresas sacrificadas, pessoas que têm pequenos negócios. E a outra emenda desse vereador é que quando o titular morrer, falecer, que os herdeiros poderão vender a propriedade que for construída no devido terreno. Então é isso. Tem outra que eu não estou recordando e estou pensando em outras também. Isso aí é um direito sagrado do vereador. Se o vereador não precisar apresentar emendas à casa, pode fechar as portas amanhã. Obrigado, senhor presidente. É um requerimento, que o projeto não está nem em discussão, mas ele tem direito de fazer o requerimento. O requerimento dele está em discussão. Questão de ordem, senhor presidente. Fala, Breno. Muito se falou essa semana e a gente ouve muita conversa, inclusive envolvendo o nosso nome, como se nós estivéssemos a favor ou contra em relação a esse projeto. O que eu entendo é que o projeto chegou na casa e eu não tinha conhecimento, como ainda não tenho, fiz questão de aguardar chegar na minha comissão. Vou estar analisando o projeto essa semana, analisando dentro da perspectiva que cabe que é o papel do legislador. Quando o projeto chega do executivo, a gente tem que analisar e avaliar bem para que a gente tome a decisão sem que o município fique prejudicado. O que me chamou a atenção em relação a esse projeto e que me fez até não concordar com a dispensa de interstícios e pareceres é que essa semana, sexta-feira, saiu no site G1 que Nova Lima, no mês de outubro, dentre todas as cidades do Brasil, ela foi a cidade que mais demitiu. Eu não estou falando da prefeitura, eu estou falando a cidade como um todo. Ela foi a cidade que mais demitiu no Brasil. E quando nós vamos para o número, isso não é porcentagem, passa dos 5 mil. E, segundo as informações do site, são dados do Ministério do Trabalho. Então, quando cai nessa casa um projeto de lei que envolve não um, não dois, mas uma gama de empresários que estão investindo na cidade, então, no meu ponto de vista, uma vez que a economia da cidade está abalada, a gente percebe, a gente tem ouvido falar muito a respeito dos problemas da prefeitura, estamos acompanhando, estamos fiscalizando, e aí a gente toma conhecimento que vai além da prefeitura, é o município num todo. Então, nada mais justo que essa casa tomar a posição dela, que é a de fazer a análise correta para depois o projeto ser votado com a consciência tranquila. Em momento algum, nós estamos contra ou a favor do projeto. Em momento algum, eu, particularmente, estou questionando a atitude da promotora. Muito pelo contrário, eu até a parabenizo, porque a gente entende que ela está querendo, ela tem um cuidado com o município, ela está querendo o melhor para o município,
Em momento algum, em relação a esse projeto, em relação a outros vários, mas em relação a esse projeto, em momento algum, eu também me posicionei contra a atitude do executivo, do prefeito, que eu entendo que também ele está não só querendo, ele está tendo que resolver um problema, uma vez que ele assinou um termo de ajustamento de conduta com a promotoria, mas essa casa ela tem que cumprir o papel dela. E o papel dela é analisar, ouvir todos os envolvidos, tomar ciência de como que foi todo o processo que gerou esse projeto de lei. No meu ponto de vista, também tomar conhecimento no meu ponto de vista, da posição dos envolvidos, né, das pessoas que vão ser ou contempladas ou não, né, ou obrigadas a pagar o que está determinado no projeto. Eu entendo que a gente tem que fazer uma avaliação bem criteriosa e aí tomar uma decisão, o que for o melhor para o bem do município de Nova Lima. Volto a repetir, mês de outubro, a cidade de Nova Lima foi a que mais demitiu no Brasil. Então, o problema vai além, vai muito mais longe do que a gente imagina. Era isso que eu queria falar, senhor presidente. Tá dentro do mesmo discurso, porque eu também acho que... Eu conheço aqui empresário que está aqui na plateia hoje, que vendeu uma casa por R$600 mil, escriturada, ganhada no suor, de muitos anos, de décadas de trabalho, para investir num terreno que ele recebeu do município. E para gerar diversos empregos, eu não sei quanto. E agora? Ele não tem condições de pagar isso em 24 meses. Ele vai perder a moradia dele, vai perder o patrimônio dele, vai perder os empregados dele, vão ficar com as famílias expostas à miséria. Tem que ser levado em consideração, sim, digo mais. Eu acho que se o nosso prefeito tivesse pulso, que ele deveria ter, ele não teria assinado esse TAC sem discutir antes. O TAC me cabia discussão antes dele assinar, porque ali está envolvendo muitas famílias, coisa que não foi ele que cedeu, coisa que eu também não tiro a razão da promotora, nem dele, tem que moralizar a coisa sim, mas moralizar conscientemente. Eu também sou a favor de colocar todas as emendas cabíveis dentro do projeto antes de levar ele para votação. Muito obrigado. Tem pessoas, tem empresário que ganhou terreno na época que o buraco era maior do que esse prédio aqui. E fez muro de contenção, gastou o seu dinheirinho lá, lutou. Hoje está a sua fábrica funcionando. Então, que analisasse caso a caso e terreno situado, uns terrenos situados, por exemplo, em Bicalho, não é o mesmo preço de um terreno lá no Alphaville. E por aí por diante. Então, que a Câmara contratasse um perito e estudasse caso a caso desses 16 terrenos que estão aí. A Câmara preocupadíssima com o futuro dos empresários e seus familiares. Obrigado. Em discussão, está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. 10 votos. Próximo requerimento, penúltimo, Ângela Lima. O seu... Eu gostaria que essa casa enviasse cumprimentos ao prefeito Cássio Maiano Júnior pelo prêmio Hugo Werneck de sustentabilidade, que ele recebeu no último dia 11, agora de novembro, no Teatro Francisco Nunes, em que Nova Lima foi agraciada na categoria Destaque Municipal como cidade modelo ambiental, em função das políticas públicas locais em defesa do meio ambiente, que nós enviássemos cumprimentos ao prefeito pelo prêmio recebido. Obrigada. De acordo com as palavras da vereadora Ângela Lima, o requerimento dela enviando ao prefeito um requerimento, uma homenagem, né, vereadora? Pelo prêmio que recebeu. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, 9 votos. Próximo requerimento é o último. 8 votos, já são mais 9 votos. Próximo requerimento é o último requerimento. Vereador Silvano Aguiar. Senhor presidente, eu quero fazer um requerimento, mas eu quero uma fala breve depois do requerimento, tem nada a ver com o requerimento, o senhor me permite? Se for breve, eu permito, porque tem um grande expediente e ninguém escreveu. Eu não me inscrevi, mas eu agradeço sobre essa oportunidade. Que seja breve, meu prezado senhor presidente, senhores vereadores, como hoje eu percebo que a reunião ela foi muito festiva,
A gente homenageou, pediu moção de aplausos a vários atores da nossa cidade, né? Então eu quero completar aqui o União Social Esporte da Bela Fama, ele foi campeão da Série B. Eu gostaria que essa casa enviasse uma moção de aplausos ao Rodrigo Emanuel, que é presidente do União Social Esportes, por ter conseguido, né, esse feito aí de ser campeão da Série C. Cumprimentar também o William Rafael, que está ali atrás. Ele é vice-presidente do União e, com certeza, trabalhou muito para isso. E com essa minha moção de aplauso, senhor presidente, eu acredito que a gente pode estar cumprimentando a todos os atletas, a todos os atores que trabalham para fazer o futebol acontecer em Nova Lima. Tanto o futebol de campo quanto o futebol de quadra. A gente sabe que nos finais de semana... Eu vou esperar o Ney, porque Ney já trabalhou muito no esporte, eu tenho certeza que ele tem um interesse muito grande nesse assunto também. Todas as pessoas que trabalharam para fazer o esporte de Nova Lima acontecer, a gente sabe que o esporte, ele, do ponto de vista social, ele traz muitos benefícios para a sociedade, para a comunidade. Então, o meu requerimento é nesse sentido, que se faça essa moção de aplausos à União Social Esportes. Moção de aplauso, vereador Silvano Aguiar. Os vereadores concordam, permanece comissão. Aprovado. 7, 3, 6, 8 votos. Agradecemos. Não, espera aqui, eu vou fazer uma fala. Vereador, a fala breve. Pode falar. Brevíssima, senhor presidente. Breve, porque... Bom, senhor presidente, eu quero só fechar essa reunião de hoje. A vereadora Ângela Lima, e hoje eu citei a vereadora Ângela Lima por várias vezes, e pediu moção de aplausos para a nossa administração, e eu também faço isso com muito carinho, com muita alegria, mas eu tenho dito sempre aqui que quando é para aplaudir, a gente aplaude, e quando é para cobrar, a gente tem que cobrar, e cobrar de uma forma respeitosa. Nós tivemos uma funcionária da Prefeitura de Nova Lima, que já prestou serviço para o município há anos. Aliás, ela tem uma vida inteira de serviços prestados a esse município, que foi tirada do seu cargo recentemente e, na minha opinião, de uma forma truculenta. De uma forma truculenta, eu acredito que não seja especificamente para o prefeito, porque, infelizmente, o prefeito ele ouve muita coisa que são levadas para ele de forma maldosa, de forma a puxar, daquele jeito rasteiro, de puxar o tapete das pessoas para fazer subir. E isso não é interessante. Então, senhor presidente, eu quero deixar claro aqui, eu acredito que o prefeito ele tem todo o direito de tirar quem ele quiser do lugar e colocar quem ele quiser no lugar. O que não pode, de forma alguma, é as pessoas ficar fazendo o que estão fazendo, especificamente, eu vou falar nome aqui, com a Andréia Félix, uma pessoa querida na cidade. Andréia é uma pessoa que todo mundo gosta de Andréia. O lugar que você anda em Nova Lima, as pessoas gostam de Andréia, a família de Andréia é uma família querida na cidade, tradicional das questões culturais do município. E aí, de repente, ela está trabalhando a política pública do idoso. Todo mundo gosta de Andréia e gosta muito. Não gosta pouco, não. Andréia vai defender as questões das políticas públicas para o idoso numa reunião e reclama. Eu li a ata. Eu tive a oportunidade de ler a ata, que eles disseram que gravaram, que isso para mim é coisa de gente pequena, sabe? Gravaram e foram levar para o prefeito. Eu li a ata que está escrito lá. Ela reclama mesmo que os salgados foram poucos, que as coisas não estão do jeito que precisa ser. Eu acho que isso é papel de quem está defendendo o idoso, sabe? Eu penso que isso ela está no papel dela, eu não acho que ela fez nada de errado, não. E eu penso que o prefeito, sinceramente, podia ter chamado a Andréia, conversado com a Andréia, não em consideração ao que ela fez, se eu posso dizer que foi errado. Eu acho que ele devia chamar a Andréia em consideração a tudo que a Andréia já fez por essa cidade. Não é por mim, não. Eu conheço a Andréia de muito tempo, mas não vivo lá agarrado nela, não. É o que a Andréia representa para a cidade de Nova Lima. É o que a Andréia já representou na Secretaria de Desenvolvimento Social, com todo o trabalho que ela desenvolveu lá. É o que a Andréia representa para a política do idoso, que foram vários e vários que trouxeram aqui para mim um manifesto, um abaixo-assinado, pedindo que não se fizesse isso com ela. Não foi ela que veio conversar comigo. A Andréia não conversou isso comigo. Mas eu achei uma injustiça, eu quero deixar aqui manifestado, que eu liguei para o prefeito várias vezes, infelizmente, com certeza, ele muito ocupado. Só me concede uma parte, senhor vereador. Concedo, vou só terminar o meu raciocínio, senhor presidente. É rapidinho. Não alonga não, porque ninguém escreveu no grande expediente. Tudo bem, senhor presidente, mas eu
Eu tenho o meu direito de fazer essa manifestação. Não, se inscrever no grande expediente. Eu estou abrindo espaço, Sua E Excelência. eu agradeço o senhor espaço, senhor presidente. Então, pelo Por isso que eu regimento, gosto do senhor. Estou aguardando, Sua Excelência. Eu vou conceder o à parte, eu concedo a parte, senhor vereador. Eu também fiquei muito sentido com a posição do prefeito. Aliás, a segunda vez que ele comete o mesmo erro, né? Porque na hora de nomear, quem nomeia é ele. Na hora de exonerar, ele manda os capachos dele de exonerar. Andréia não foi recebida, aquela outra menina cabeluda lá também, da habitação, não foi recebida, certo? Por ele, para poder ser exonerada. Eu acho isso uma falta de dignidade. Eu tentei interceder no dia, estava na Telenorte, liguei para ele, disse, eu vou passar aí que eu quero conversar com você pessoalmente. Eu vou olhar aqui e te falo. Não me falou nada, liguei para ele 3 vezes, ele não atendeu o meu telefone. Eu estava num dia antes da minha cirurgia. Eu poderia ter feito valer o meu direito de vereador, entrado lá naquele gabinete, se não quiser me receber, chama a polícia, faz uma ocorrência lá e entra como fiscalizador, porque eu tenho o direito. Ele tem que saber que ele é um direito, é um dever dele de receber o vereador. Mas ele não quis me receber para tratar desse assunto, nem a mim. Ele quis receber. Então, essas arbitrariedades tem que parar por aí. Se eu nomeio, eu demito. Eu não tenho que pedir Ângela, André, Fausto, Zé para demitir para mim, não. Isso é covardia. Muito obrigado. Senhor presidente, eu vou terminar, eu vou concluir vereador, rapidamente. faz favor. Eu quero só concluir dizendo, senhor presidente, mais uma vez, o prefeito tem todo o direito e nós não temos que interferir nas demissões ou admissões que a prefeitura faz. O que eu peço, porque hoje está acontecendo com a Andréia, amanhã pode ser com qualquer um de vocês aqui. O que eu peço e o que eu espero é que as pessoas sejam respeitosas ao fazer seus comentários, dizer que tem uma denúncia contra ela. De repente, que denúncia é essa? A denúncia é que ela falou que o salgado que colocaram lá foi pouco. Isso é uma denúncia séria? Porque uma denúncia, se ela maltratou um idoso, ela está numa política, ela não está indo no serviço. A denúncia séria, para mim, é nesse sentido. Tirando isso, qualquer denúncia diferente disso é puxar o tapete das pessoas, e isso, sinceramente, é muito feio. Nós temos que acostumar e conviver com isso, mas que é horroroso senhor presidente. Ficou aqui o meu manifesto. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado a todos que me ouviram. Senhor presidente, Valeu. eu gostaria 1 minuto de falar sobre a Andréia também. 1 minuto, pode marcar aí. Tá bom. A Andréia realmente é uma grande funcionária, uma pessoa que cuida do idoso como se estivesse cuidando do seu filho. Cuidava. Eu também fui procurado para algumas pessoas que trabalham com ela e mostrando para mim o trabalho de Andréia. Agora, na prefeitura, o prefeito Cássio, o prefeito Cássio tem que tomar certas providências, porque serviço público, na maioria das vezes, é uma fofocaiada danada. Eles querem, de toda maneira, pegar algumas pessoas, o cargo de quem está ocupando. Isso é o tempo todo. Então, eu conheço a Andréia há muitos anos, sei da sua capacidade, não estou aqui puxando o saco dela, ela não me pediu nada, ela não me procurou. Algumas pessoas me procuraram para defendê-la e chegou a oportunidade. E o Cassinho, ele tem que investigar se essas pessoas na prefeitura. Quantas vezes que o vereador fala uma coisa aqui, os puxa-saco vão lá e contam a história de outro jeito. E uns jornais covardes, o vereador fala uma coisa aqui, os caras vão lá e enchem a cabeça do Cassinho. Eu tenho certeza absoluta que todas as reuniões levam para ir lá as coisas encontradas. Aí começa a perseguição em cima do vereador, como fizeram com a Andréia. Falar que está faltando, que o salgado foi pouco, isso é coisa ridícula. Ela tem o direito de falar assim. Ela tem o direito, que o idoso merece o respeito. Obrigado. Só quero completar a fala aqui. Ele olhou Porque para mim. tanto a Andréia quanto essa pessoa que entrou no lugar dela, eu conheço as duas. Essa pessoa que entrou lá, trabalhou no participativo do governo passado, que não participou de nada dessa cidade, de absolutamente nada. E até isso eu falei com o prefeito, mas ele entende que tem que ser do jeito que ele quer, sabe?
Eu acho isso um absurdo. O André mexe com pessoas de 55 a 90, até 100 anos de idade, ainda tem gente lá trabalhando com ela, que depende do carinho, do carisma que ela tem com essas pessoas. Isso tinha que ser levado em consideração, gente. Isso tinha que ser levado em consideração. Eu acho o cúmulo da falta de respeito quando ele demite as pessoas dessa forma, porque demitir é muito simples. Ontem mesmo eu fiz uma demissão no meu gabinete. Eu estou todo costurado de cirurgia, mas eu vim aqui e disse ao rapaz, olha, eu vim aqui para te demitir, para não ser covarde com você. Eu quero te demitir olhando nos seus olhos. Porque foi eu que te chamei, é eu que tenho que demitir. Que faça isso, a pessoa sai pelo menos mais valorizada. Ela está fazendo essas coisas aí, as pessoas acham que são cachorro. A Andréia está se sentindo menos que um cachorro. Eu conversei isso com ela. E uma pessoa que tem uma história que ela tem na nossa cidade, é brincadeira, não? O Gilson falou do orçamento participativo, e o orçamento participativo, tipo, o orçamento está na casa. Eu não vejo a coordenadoria de orçamento participativo em nenhuma comunidade fazendo nenhum trabalho. Eu fico bobo com esse orçamento participativo. É uma coordenadoria que eu não entendo, viu, vereador? Não existe, né? Não existe. Não existe. Eu quero estar fazendo coro à fala dos vereadores, e apesar de já ter passado o momento de requerimento, não é, que a gente fizesse uma moção de aplauso pelo trabalho que a Andréia realizou, e eu tenho certeza que vai realizar. Podemos fazer, a sessão não está encerrada. E que vai realizar no município de Nova Lima. Claro que vai ser feita, ela não está encerrada. É só falar sobre esse assunto da Andréia. Eu já ia levantar esse assunto na semana passada, até pensei que fosse ser levantado na semana passada, mas eu entendo que, como todo mundo imaginou que pudesse ser solucionado, né, diante de tantas manifestações. Mas o que eu queria pegar uma carona aqui na fala do vereador Coxinha, que volta àquela velha história. Tem tanta coisa dando errada e que não se mexe. E aquilo que está dando certo, eles vão lá e mexem, porque a coordenadoria do idoso, eu não vou generalizar aqui, mas é uma das poucas que funciona. E funciona por causa da competência de quem estava à frente. Aí vai lá e mexe justamente por causa de picuinha, aí é difícil. Quando falou de participativo, me dispersou aqui o interesse de falar mais alguma coisa. O participativo que tem hoje nessa prefeitura, ele participa tanto, mas tanto, que a nossa prefeitura parou todas as obras de suma importância para essa cidade por falta de recursos. Quanto é que custa essa secretaria de participação que não participa de nada? Quanto é? Quem pediu o requerimento ali? A vereadora pediu lá, ó. Mas a sua excelência assine com ela, porque ela acabou de pedir. Não tem a ver com a André, não. Tem a ver com o orçamento participativo. Deixa eu primeiro votar o requerimento. Então coloco dela. Sua excelência quer também falar? Quero. O vereador André, ele fez uma observação muito pertinente, é que as poucas coisas que estão dando certo, está se mexendo nelas. Um exemplo, a Secretaria de Cultura, ela tem um projeto no bairro Cabeceiras, quem já teve a oportunidade de conhecer, chama Centro de Atividades Culturais Cabeceiras. É um projeto maravilhoso, ele atinge toda a parte cultural, seja na dança, na música, na arte, e foi fundada, criada, organizada pelo funcionário Ronan Moreira. E, no entanto, ele foi exonerado. Então, a gente fica sem saber, né? Será que, às vezes, porque está dando certo é que tira? De repente é isso, né? A estratégia é essa. Pode ser. Né? E para completar aqui, hoje a fala do André está muito comungando com as minhas ideias. Ele citou um exemplo aqui hoje de uma lei que ele está controlando a desmobilização de eventos, inclusive com prazo e aplicação de multa. Vou votar o que a vereadora Ângela pediu a respeito de Andréia, e posteriormente, a sua excelência quer um requerimento? Aí liquidamos, né? Então vamos votar o pedido da vereadora Ângela Lima a respeito da senhora Andréia Félix. Está em discussão, está em votação. É uma moção, né? É uma moção? Está em discussão, está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado por 9 votos. O requerimento da vereadora Ângela Lima a respeito da Andréia Félix. Último e derradeiro requerimento. Senhor presidente, na verdade, eu ia fazer esse requerimento ainda na semana que vem. Mas como o nobre vereador Alessandro Luiz Bonifácio tocou no assunto, e é um assunto importante, e eu penso que o clima está propício para isso, eu gostaria de solicitar da administração que nos encaminhassem
o relatório referente aos serviços prestados pelo orçamento participativo do Nova Lima. Quanto que foi realmente gasto naquele, eu não sei se ali é uma coordenadoria, não é? É isso aí, coordenadoria de orçamento participativo. Eu gostaria que encaminhasse para a Câmara quanto que foi gasto com a coordenadoria de orçamento participativo e, principalmente, quais que foram os resultados trazidos para a cidade com aquela coordenadoria. Porque eu tenho notícia, e são muitas no meu gabinete, que não acontece exatamente nada saindo especificamente da coordenadoria de orçamento participativo. E aí eu gostaria de fazer esse meu requerimento e que o prefeito, através da nossa nobre vereadora, mais uma vez, porque hoje eu estou evocando ela toda hora, mas que ele de fato encaminhasse para essa casa essas informações que são importantes para o nosso trabalho de fiscalização do governo. Muito obrigado, senhor requerimento do vereador Silvano Guiar está em discussão, está em votação. Os vereadores concordam para a permanência em comissão. Aprovados. 9 votos. Antes de eu encerrar, só vou falar uma palavra. 3 palavras da Andréia. Quem perdeu foi os idosos. Quem perdeu foi o município. Uma grande funcionária que exoneraram. E eu tenho absoluta certeza que ela não perdeu nada. Porque ela é uma pessoa que... Eu acho que puseram ela em outra posição, né, no município? Ou saiu do município, nem sei. Não, ofereceram a mim... Foi rebaixada, vamos dizer assim. A mim ele disse... O vereador Leci falou certo, aqui o certo é que é o errado. Rebaixou ela, não foi? A mim ele disse que ela poderia ficar lá sem o carro. Tá bom. Mas quem perdeu de fato nisso foi o idoso e o município. E a pessoa excelente, trabalhadeira, capacitada, competente. E a política muda, um dia ela volta. Agradecer a presença de todos, sob a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos e boa noite a todos vocês que nos assistiram. E o Espaço Câmara fica por aqui, mas voltaremos na próxima segunda, com mais novidades. Fique por dentro de tudo o que acontece na Casa Legislativa e participe das reuniões plenárias, todas as terças-feiras, às 18 horas. Você participa, o Legislativo faz.